Outro dia eu tava pensando no seguinte: a vida real já é bem cansativa, cheia de notícias ruins e problemas complexos. E aí, quando a gente finalmente tem um tempo livre pra relaxar, o que a gente faz? Liga a TV e assiste a um episódio de Black Mirror, onde a tecnologia sai do controle e acaba destruindo a vida das pessoas. Ou a gente vai ao cinema assistir ao novo filme da franquia Jogos Vorazes, que acontece em um mundo onde uma elite vive no luxo absoluto, enquanto assiste ao vivo jovens de outros distritos lutarem para sobreviver em um reality show. Parece contraditório, né? Por que a gente é tão viciado em histórias onde tudo dá errado? A resposta é que a distopia faz algo muito particular. Ela extrapola os nossos medos atuais, seja o medo da vigilância, da desigualdade ou de perder o controle para um algoritmo. Quando a gente vê um episódio em que a quantidade de curtidas que você tem na rede social te garante benefícios ou te impõe limites na vida real, a gente não está só buscando entretenimento. A gente está tentando entender o nosso próprio presente. Essas histórias dão aquela sensação de, nossa, isso é exagerado, mas eu consigo ver isso acontecendo amanhã. Mas a distopia é muito mais antiga do que essas histórias. Ela é um tema literário poderoso para testar os limites da sociedade. E hoje eu quero te levar para além do hype e te mostrar como essa engrenagem funciona de verdade. Vamos entender como grandes autores previram os nossos piores pesadelos muito antes deles virarem roteiro de série. Antes de tudo, vamos responder a uma pergunta. Será que distopia é um gênero literário? Na teoria literária mais rigorosa, a distopia é, na verdade, um subgênero da ficção especulativa. A ficção especulativa é o grande gênero mãe que engloba tudo o que não é realista, ou seja, tudo o que surge daquela pergunta: e se tal coisa acontecesse? Mas na prática, se você entrar hoje em uma livraria ou se você abrir o catálogo de um serviço de streaming, você vai encontrar lá uma categoria rotulada como distopia. E isso acontece porque, culturalmente, esse termo ganhou força própria, especialmente após o boom das distopias Young Adult nos anos 2010, como Jogos Vorazes e Divergente. E quando um subgênero ganha regras, tropos e uma base de fãs tão específica, ela começa a operar com a autonomia de um gênero. Agora, historicamente, a distopia nasceu como uma sátira ou uma resposta ao gênero da utopia. O termo utopia aparece em 1516, quando um humanista inglês chamado Thomas More publica em latim um livro chamado Utopia. Esse livro circulou primeiro entre os leitores eruditos da Europa e ele tinha um formato bem típico do período. Ele é meio diálogo, meio relato de viagem. E é como se alguém estivesse descrevendo uma ilha recém-descoberta e explicando como que aquela sociedade funciona por dentro, explicando então sobre as leis, o trabalho, a educação, a religião, os costumes. E utopia ali é literalmente o nome do lugar. More fez um trocadilho genial com o grego. Eu não falo grego, mas outopos significa lugar nenhum. Mas soa bem parecido com outro termo, eutopos, que seria lugar bom. Ou seja, essa palavra é irônica. Esse lugar perfeito não existe. É uma sociedade boa, organizada para funcionar melhor do que a Europa do século XVI. Ao mesmo tempo, é um não lugar. Uma construção imaginária usada para comparar e criticar o mundo real. A partir daí, utopia passa a significar duas coisas ao longo do tempo. Primeiro, é um tipo de literatura e de pensamento em que se imagina uma sociedade alternativa para se discutir política e organização social. Depois, no uso comum, o significado do termo vai se transformando e ele vira sinônimo de ideal e realizável, de um plano bom demais para ser verdade. Por exemplo, se alguém diz: imagina uma cidade sem carro, só com transporte público bom e bicicleta. E a outra pessoa responde: ah, eu amo essa ideia, mas isso é uma utopia. Isso não vai acontecer nunca. E é desse segundo sentido, mais desconfiado, que a distopia vai se alimentar, quando a literatura começa a se perguntar: o que acontece quando essa promessa de um mundo perfeito vira um sistema que exige controle demais para se manter? Repara como isso já explica por que utopia e distopia caminham juntas. Uma utopia vai ser a imaginação de um autor otimista ao pensar na pergunta: e se a gente organizasse a sociedade de outro jeito?
E a distopia vai pegar essa mesma pergunta e deslocar. E se essa organização desse muito errado e o mundo acabasse sendo pior ainda? Na prática, as duas são parentes próximas e funcionam como experimentos imaginários. A diferença vai ser o que cada uma quer testar. Então, a partir da ideia da utopia, não é difícil chegar à conclusão da distopia. Praticamente, toda utopia vem com uma promessa implícita de ordem. E a partir do momento em que você promete ordem total, você precisa responder a algumas perguntas. Por exemplo, quem garante essa ordem? Quem que vigia? Quem administra? E com que direito? E o que acontece se alguém decidir não respeitar essa ordem? Essa tensão é antiga. Se a gente voltar aos modelos clássicos, como a cidade ideal de Platão, já existia a figura do guardião. E aí surge aquela pergunta inevitável: quem vigia os vigilantes? A distopia é quando um autor pega essa promessa de ordem e mostra o custo dela. E por isso eu gosto de explicar assim: utopia e distopia são dois jeitos de usar a imaginação social. A utopia imagina um mundo melhor para testar possibilidades, e a distopia imagina um mundo pior para testar limites. E pior aqui não significa necessariamente mais violento. Às vezes é mais confortável, às vezes é mais limpo, às vezes é mais eficiente. E é justamente aí que a distopia fica boa, quando o problema não é óbvio, quando você percebe que existe uma lógica sedutora por trás. E você pode até pensar: nossa, eu acho que eu preferia viver num mundo assim, porque ela parece resolver vários problemas do nosso mundo. Outra coisa, distopia não é qualquer história triste, não é simplesmente um futuro ruim. Distopia, em geral, tem três traços muito fortes. Ela constrói um sistema, que pode ser um estado, uma corporação, uma religião, uma cultura inteira. Segundo, ela mostra como que as pessoas se encaixam nesse sistema. E terceiro, ela aponta uma crítica. E essa crítica quase sempre conversa com tendências reais do tempo do autor. Agora, vamos passar por algumas obras que viraram o núcleo clássico da distopia, porque elas ajudaram a estabelecer os modelos que vão depois se repetir e se transformar em livros, filmes e séries. O primeiro livro sobre o qual vamos falar é Nós, do escritor russo Yevgeny Zamyatin. Apesar de não ser uma obra tão famosa quanto algumas das que vieram depois, é essa a obra que definiu o arquétipo da literatura distópica, e por isso Zamyatin é considerado o pai do gênero. Nós foi concluído entre os anos 1920 e 1921, em um calor imediato ali pós-revolução, e essa foi a primeira obra a ser barrada pela agência de censura soviética, por ser considerada ideologicamente indesejável. Mas uma cópia do manuscrito acabou vazando da Rússia, e o livro foi traduzido e circulou clandestinamente em outros países, tendo sido publicado mundialmente em língua inglesa em 1924. Com isso, Zamyatin foi colocado como um vilão, um inimigo do povo. E a pressão foi tão intensa que ele pediu a Stalin a permissão para emigrar, que ele finalmente conseguiu em 1931, com a ajuda de outro autor russo, Maxim Gorky. Em russo, o livro só foi publicado oficialmente décadas depois, em 1988. E isso ajuda a entender por que ele vira uma obra fundamental do gênero. Ele foi perigoso desde o início. Zamyatin imagina um estado total, chamado Estado Único, em que as pessoas não têm nomes. Elas são chamadas por códigos alfanuméricos. O ideal supremo dessa sociedade é a transparência completa. Não podem existir segredos. Nada pode ser mantido oculto. Nada de interioridade é liberado. Até a arquitetura da cidade contribui para isso. As casas são feitas de vidro. A ideia é: se você não tem nada a esconder, por que você precisa de paredes? Então, essa sociedade acredita que, se tudo é revelado, é impossível haver crimes, por exemplo. Só que o efeito real disso é que acaba-se com a fronteira entre o público e o privado. Mas é uma ideia muito interessante, né? Já pensou se a sua casa e a casa dos seus vizinhos fossem feitas de vidro? A gente fica pensando como seria a nossa vida. Será que a gente agiria de forma diferente se todo mundo conseguisse enxergar o tempo todo o que a gente está fazendo? O narrador dessa história é D503, que é um engenheiro. E ele é alguém que acredita nesse sistema, acha isso tudo muito bonito, muito legal, concorda com tudo. E até aí tudo bem. Só que, em um momento da história, ele se apaixona. E isso desestabiliza esse homem. Ele começa a sentir desejo, ele começa a ter pensamentos que não cabem na matemática social do Estado. E o livro faz um movimento que é muito típico da grande distopia. Mostrar que o sistema funciona até o ponto em que a vida humana real, com ambiguidade, com impulsos,
entra em choque com a estrutura estabelecida. Então, o que torna esse mundo distópico é a maneira como ele redefine o que significa ser humano. No Estado único, a individualidade não é tratada como um valor, ela é tratada como um problema a ser corrigido. O cidadão ideal é previsível, é conformado. Até a palavra felicidade é reconfigurada. Ela não aponta para uma plenitude interior, ela aponta para uma estabilidade. O sistema considera feliz aquilo que é regular, controlável, mesmo que para isso seja necessário reduzir escolhas e acabar totalmente com as experiências que normalmente nós associamos a uma vida humana rica. A crítica do Zamyatin, para mim, é uma das mais inteligentes, justamente porque ela não está brigando com um mundo ruim óbvio. Ela está brigando com um mundo que se apresenta como uma solução. O alvo da crítica dele é a utopia de racionalidade total. Aquela ideia de que se a gente organizar a sociedade como um mecanismo perfeito, a vida finalmente vai parar de doer, de falhar, de dar errado. E é por isso que Nós pode ser lido também como uma anti-utopia. Não é só um lugar mau. É um livro que coloca sob suspeita o próprio impulso de planejar uma perfeição coletiva, como se a perfeição fosse um problema técnico. E o ponto alto do livro é expor essa nossa vontade perigosa de consertar a humanidade. No Estado único, o desvio é uma falha matemática que precisa ser corrigida. E não é difícil ver esse reflexo hoje. Pensa comigo, isso não te lembra alguma coisa? A gente não vê algo muito semelhante na cultura do cancelamento? A lógica é muito parecida. Se alguém sai da linha, se alguém comete um erro, essa pessoa precisa ser eliminada ou corrigida publicamente para não contaminar o grupo. Existe, em escala menor, essa vigilância constante, onde ninguém tem o direito de errar ou o direito de ser ambíguo. A promessa é sedutora, seria um mundo sem conflitos, mas Zamyatin avisa: para existir um mundo sem erros, você precisa de um mundo sem liberdade, porque a liberdade é, por definição, imprevisível. Então, esse livro nos faz encarar essas perguntas. Até que ponto a promessa de ordem vale o que ela pede em troca? Até que ponto a gente pode negar as partes que dão errado, mas que talvez sejam aquelas que fazem de nós seres humanos? Quando a gente coloca nós ao lado de admirável mundo novo, dá para perceber uma mudança importante no mundo distópico. Enquanto o livro escrito por Zamyatin imagina um controle por transparência, rigidez e racionalização, a obra de Aldous Huxley imagina um controle por conforto, por prazer e condicionamento. E isso não aparece por acaso. Huxley escreve esse romance em 1930, em um momento em que o mundo está entre guerras. A industrialização e a produção em massa viraram um modelo de organização social, e ideias como eugenia e engenharia do comportamento circulavam em vários meios intelectuais. O mundo de Huxley é o estado mundial, e ele é organizado por castas biológicas. Nessa história, as pessoas já nascem pré-programadas para desejar o lugar que ocupam. Não existe, por exemplo, família, como a gente conhece. O instrumento central de controle nessa história é o soma, uma droga sintética que oferece, digamos assim, como se fosse férias da realidade. Essa droga permite que os cidadãos escapem de qualquer momento de tédio, tristeza ou dúvida existencial. O plot gira em torno de personagens que começam a perceber fissuras nesse mundo feliz. E um dos dispositivos mais fortes é a figura do selvagem, que é alguém criado de fora desse sistema e que traz outros parâmetros de humanidade, sofrimento, arte e religião, e obriga o leitor a comparar essas vidas. O que torna essa história distópica é que a sociedade resolve os seus problemas eliminando justamente aquilo que dá densidade à vida humana. O sofrimento desaparece, mas junto vão embora a grande arte, a busca espiritual, a tensão moral, a possibilidade de querer algo que não seja imediatamente satisfatório. Fica um mundo estável, só que ele é pago com empobrecimento interior. Essa história trata do medo de um futuro em que a liberdade se torna irrelevante, porque as pessoas são treinadas para desejar exatamente aquilo que o sistema oferece. Chegando em 1984, a gente entra no modelo mais conhecido da distopia política do século XX. George Orwell, que é, na verdade, o pseudônimo de Eric Arthur Blair, escreveu o romance no fim dos anos 40, numa fase em que ele já tinha publicado A Revolução dos Bichos, que muitos brasileiros conhecem já desde a escola. E é um livro curto e bem direto, em que ele usa uma fazenda de animais para mostrar que a revolução pode começar com promessas de igualdade, mas pouco a pouco virar um novo regime de privilégios,
controle e mentira. Então, ele já vinha trabalhando literariamente com essas questões e pensando em como a linguagem é usada para reescrever a realidade. E aí, nesse novo livro, ele empurra essas preocupações para um cenário ainda mais radical. No romance, Weston Smith vive em Oceania, um superestado governado por uma organização única chamada simplesmente de partido. Na prática, o partido é o poder político total. Ele controla o governo, a polícia, a informação, a educação, os empregos, a vida cotidiana. Não existe oposição, não existe imprensa independente, não existe nenhum espaço público que esteja fora do alcance do partido. E esse regime tem um rosto simbólico, o Big Brother, que aparece como uma figura de propaganda e de intimidação, como se fosse uma presença constante acima de todos. E o partido não se contenta em controlar o comportamento das pessoas. Ele quer controlar também o que a sociedade aceita como verdadeiro. E por isso existe um trabalho sistemático de reescrever o passado. Tem um ministério chamado Ministério da Verdade, que serve basicamente para falsificar a história. Eles alteram documentos, registros são substituídos, notícias antigas são corrigidas para bater com a versão do partido. E o efeito disso é que, se o passado muda o tempo todo, as pessoas perdem a referência. Elas não conseguem comparar o que elas estão vivendo com o que aconteceu antes. Elas não conseguem provar contradições. E elas acabam dependendo da versão da verdade que o próprio regime produz. A vigilância entra como parte desse mecanismo. Um dos símbolos mais famosos desse livro são as teletelas, que são telas, como televisão, instaladas nas casas, nos prédios, e que, ao mesmo tempo, elas transmitem propaganda e comunicados do governo, e funcionam também como instrumentos de vigilância, porque elas têm áudio e imagem e podem monitorar as pessoas. Junto delas, existe ainda a polícia do pensamento, que persegue qualquer sinal de dissidência. E o controle não fica só na vigilância física. O regime tenta também controlar a forma como as pessoas pensam, controlando a própria linguagem. É daí que vem a novilíngua, que é um idioma planejado para reduzir o vocabulário e eliminar palavras que permitam formular críticas. Então, por exemplo, se certas ideias não podem ser ditas com clareza, elas vão ficando mais difíceis de organizar na cabeça. Se você não conhece uma palavra crítica, como que você vai tecer uma crítica ao governo? Essa é a lógica. E além desse medo que as pessoas sentem de estarem sendo observadas, de existir a possibilidade deles serem pegos fazendo algo errado, algo que o Estado desaprovaria, eu acho que o pior dessa distopia é a exigência de adesão. O regime quer que as pessoas repitam a mentira, que elas ajam como se isso fosse a verdade, que elas passem a aceitar internamente essa versão deles como se fosse a realidade. Então, aqui nessa distopia, nós temos a combinação de três coisas: a destruição da linguagem, a destruição da memória e a produção de um indivíduo cada vez mais vulnerável ao discurso oficial. Um detalhe interessante é que Orwell leu o livro Nós alguns anos antes de escrever 1984, e ele reconheceu esse livro como um modelo. E ele também acusou Huxley de ter se inspirado no livro de Zamiatin para escrever Admirável Mundo Novo, mas o Huxley negou essa informação. Apesar de muita gente concordar que realmente o Admirável Mundo Novo tem muitos pontos semelhantes ao livro russo. Em 1984, o controle é claramente político. Bem de cima, Nós temos um regime que molda a verdade. Mas agora vamos olhar para outro tipo de distopia, onde o foco se desloca da política para a cultura. E o problema não é um governo opressor, é uma sociedade inteira que decidiu parar de pensar. Estou falando de Fahrenheit 451. Escrito por Ray Bradbury e publicado em 1953. Enquanto Orwell nos mostrou o medo da dor em 1984, Bradbury nos mostra o medo da complexidade. Nesse livro, a tirania não precisa de um ditador. Ela acontece quando a própria sociedade se vicia na superficialidade. Bradbury escreveu essa história em 1953, quando a televisão estava se popularizando nos Estados Unidos e existia o medo da censura na Guerra Fria. E ele transforma isso numa crítica ao empobrecimento da atenção e do debate. O que ele nos diz? Uma sociedade que evita o conflito a todo custo acaba emburrecendo. E nessa sociedade viciada em entretenimento rápido, a reflexão profunda passa a ser o grande inimigo. E qual que é o símbolo máximo da reflexão? O livro. Então faz sentido que eles decidam queimar todos os livros. Nesse romance,
a profissão do protagonista, Montag, já diz tudo. Ele é bombeiro. Mas nesse mundo, os bombeiros não apagam incêndios. Eles provocam incêndios para queimar os livros. Só que nessa história, não é simplesmente assim: ah, o governo proibiu a leitura. Não é. A narrativa descreve um ambiente de distração e superficialidade em que as pessoas vão perdendo tolerância a esse pensamento lento que a leitura exige. Porque pensar dá trabalho, pensar é incômodo, exige tempo. E Montag começa como parte desse sistema, né, atuando como bombeiro, mas o romance acompanha essa virada que acontece na vida dele. Ele encontra pessoas que vivem de outro jeito e ele começa a sentir como se fosse uma vergonha do vazio em que ele vive. Ele começa a perceber que a cultura está empobrecida de tal forma que os livros viraram ameaça, porque eles dão linguagem para a experiência humana. E aí ele começa a ser perseguido, não porque ele é violento, mas porque ele quer profundidade. Esses são alguns clássicos da literatura distópica. Claro que existem vários outros exemplos, mas eu acho que com esses exemplos já dá pra gente reparar que a literatura distópica não cria e critica exatamente sempre o mesmo tipo de mundo. A gente pode estar criticando medos diferentes e possibilidades diferentes. Mas por que a gente chama tudo isso de distopia? Porque apesar das diferenças, todos eles usam a mesma ferramenta central. Eles inventam um mundo organizado por um sistema que promete resolver a vida. Eles mostram que, na verdade, esse sistema sempre vai destruir alguma coisa no processo. E aí eu volto para o ponto do começo. A distopia é boa quando ela te devolve para o seu próprio mundo com olhos mais atentos, para você reconhecer quais promessas te seduzem, quais controles parecem normais, quais perdas você aceita sem perceber. A leitura de textos distópicos também tem esse lado meio desconfortável. Ela te obriga a admitir que nenhum mundo melhor é gratuito. Toda utopia vem com uma pergunta de fundo. E toda distopia é uma resposta literária, dizendo cuidado com o preço. Então, quando a gente está falando de literatura distópica, sempre aparece aquela pergunta: será que o nosso mundo real está caminhando para se parecer com algum desses mundos distópicos? E se sim, com qual deles será que a gente vai se parecer mais? Tem um livro muito bom, escrito pelo Neil Postman, Amusing Ourselves to Death, e ele foi publicado em 1985. E no prefácio desse livro, o autor reflete sobre essa questão. Ele diz mais ou menos assim: a gente passou anos olhando para 1984 como se ele fosse o grande alerta. E aí chegou o ano de 1984 e como a profecia não se realizou literalmente, muita gente aqui nos Estados Unidos respirou aliviada, cheio de orgulho, como se estivesse dizendo assim: viu, a democracia resistiu, o pesadelo não aconteceu aqui. Só que a gente esqueceu uma coisa: ao lado da visão sombria de Orwell, existia outra visão, que é a de Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. E ele faz questão de corrigir um mal-entendido. Huxley e Orwell não estavam prevendo a mesma coisa. Enquanto em 1984 havia essa opressão imposta de fora, uma tirania explícita, em Admirável Mundo Novo as pessoas chegam a amar a própria opressão, adorar as tecnologias que desmontam a capacidade de pensar. Em resumo, Orwell temia que aquilo que a gente odeia nos destruiria, e Huxley temia que aquilo que a gente ama nos destruiria. E Neil Postman chega à conclusão de que a gente provavelmente se parece mais com a distopia escrita por Huxley. Se tem uma coisa que esses clássicos deixam claro, é que a distopia não é um futuro ruim qualquer. É um alerta sobre como sociedades podem ser organizadas de um jeito que parece funcional e até sedutor, muito bom, mas que vai estreitando a linguagem, a memória, a interioridade, a liberdade humana. E a utilidade de ler esse tipo de texto é essa: ela te devolve ao presente com um critério melhor para enxergar o que está sendo normalizado. É legal então a gente ler um livro como Nós, por exemplo, que foi escrito lá na Rússia em 1920, em um tempo e uma cultura tão diferentes do que nós vivemos hoje, e que foi uma obra que já pensou sobre essa questão da privacidade e tentar pensar em como nós estamos lidando com a privacidade da nossa sociedade atual. A gente não vive em um estado único, claro, mas às vezes eu tenho a sensação de que a nossa relação com a privacidade também ficou estranha. Por um lado, a gente tem essa preocupação com vigilância de dados, por exemplo, mas por outro, muita gente diria que existe uma pressão constante para se expor, para se explicar, para registrar todos os momentos, para transformar a própria vida em conteúdo. E, em alguns casos, o medo nem é mais ser observado demais. É o medo oposto: ser ignorado, ser irrelevante, não aparecer, não existir socialmente.
E aí, as distopias são as histórias que nos trazem esses questionamentos, né? O que acontece com a vida interior, com a vida privada, quando o valor máximo da nossa sociedade é a visibilidade? Sabe aquela sensação de que se ninguém curtiu a foto do show ou do restaurante que você postou, parece que você nem esteve lá? Será que essa necessidade de ser aprovado tem algum impacto no nosso comportamento? Será que se a gente não tivesse esse perfil público, acessível, a gente faria escolhas diferentes? Esse é o tipo de pergunta que fica ecoando em algum momento da história e que, de alguma forma, é respondida na literatura distópica. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar a mais gente. E me conta nos comentários, qual te assusta mais hoje? Um mundo mais 1984, com controle e vigilância, ou um mundo mais admirável, um mundo novo, em que a distração e o conforto fazem a gente desistir de pensar? Boa leitura e até o próximo vídeo.